Vamos estudar a palavra do Senhor. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 22. Isaías 22, amém? O profeta Isaías é o livro que vem logo depois do livro de Salmos, então está bem no meio da Bíblia. O livro do profeta mais messiânico. Isaías foi o profeta que mais profetizou e falou de Jesus no Antigo Testamento. Depois dele é Malaquias, mas de longe Isaías foi o que mais falou. Todos os profetas falaram, a Bíblia é toda sobre Jesus, o personagem principal é Jesus, de Gênesis a Apocalipse fala sobre Jesus, mas Isaías, ele teve um ministério particular de trazer revelações sobre a vinda do Messias. Eu vou ler a partir do verso 15, Isaías 22, verso 15, vou ler na NVI. Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o soberano, o Senhor dos exércitos: vá dizer a esse Sebna, é um personagem, administrador do palácio, o que faz você aqui e quem lhe deu permissão para abrir aqui um túmulo, você que está lavrando no alto monte e talhando na rocha o seu lugar de descanso? Veja que o Senhor vai agarrar você e atirá-lo para bem longe, ó homem poderoso. Ele o embrulhará como uma bola e o atirará em um vasto campo. Lá você morrerá e lá os seus poderosos carros se tornarão a vergonha da casa do seu Senhor. Eu o demitirei das suas funções e no seu cargo você será desposto. Naquele dia, verso 20, convocarei meu servo Eliaquim, filho de Hilquias. Eu o vestirei com um manto que pertencia a você, com o seu cinto o revestirei de força, e a ele entregarei a autoridade que você exercia. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá. Porém sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Eu o fincarei como uma estaca em terreno firme. Ele será para o reino de seu pai um trono de glória. Toda a glória da sua família dependerá dele, sua prole, seus descendentes, todos os seus utensílios menores, das bacias aos jarros. Diga comigo assim: glória a Deus, pela palavra de Deus. Eu quero, através desses dois personagens, que eram contemporâneos, que serviam da corte do rei Ezequias, e aí a gente tem que acrescentar o terceiro personagem, que era o profeta Isaías. A Bíblia diz que o profeta Isaías profetizou em 4 reinos diferentes, e um dos reinos que ele profetizou é o reino de Ezequias, que foi um rei bom, foi um rei positivo, que buscou a Deus, que teve milagres na sua vida. E ele tinha, segundo 2 Reis, capítulo 18, verso 37, 3 assessores principais. E um deles era esse cidadão aqui chamado Sebna. E o profeta Isaías reserva parte do capítulo 22, ou melhor dizendo, o Espírito Santo reserva parte do capítulo 22 do livro de Isaías para profetizar contra ele, para lançar uma profecia contra ele. Não era uma pessoa qualquer. Se a gente vê as características que o capítulo 22 revela sobre esse personagem, você vai ver que ele era um homem poderoso, era um homem que tinha carros poderosos, era um homem que tinha um papel. O livro de Reis e de Crônicas chama ele de secretário. Ele era um assessor, ele tinha funções poderosas ali, e ele procurou trazer para si a glória de conquistas pessoais. Quando a gente vê aqui no verso 16, que ele está abrindo um túmulo em cima de uma montanha, em cima do monte, a gente entende, baseado nas regras que existiam naquela época do Antigo Testamento, que ele queria construir uma estátua de memória dos seus grandes feitos, das suas grandes realizações, e assim as pessoas lembrarem dele.
ele era uma pessoa que era gananciosa, ele era uma pessoa, e a gente entende isso pelo texto, corrupta. E por isso Deus declara sobre ele a sua destituição. O livro de Daniel diz que Deus é aquele que constitui os reis e destitui os reis. A gente sempre lembra em Romanos capítulo 13, quando Paulo fala que toda autoridade é constituída por Deus. A gente lembra ao dizer que o fulano, o presidente, o primeiro-ministro, o rei, o governador foram constituídos por Deus, mas esquece que o mesmo Deus que constitui é aquele também que destitui. Ele é poderoso, ele é soberano sobre o reino dos homens, ele constitui e destitui. E ele determina a destituição de Sebna, e ele determina que Uquias se coloque no lugar dele. E a gente entende, até porque Isaías era a voz de Deus naquela época, que certamente o rei Ezequias, temente a Deus como era, o fez. Mas eu quero pegar esses dois personagens e trazer para uma simbologia, uma contextualização da nossa vida, porque tudo que está na Bíblia, simbolicamente, com personagens, com figuras de linguagens, com histórias, Deus quer nos ensinar algo, Deus quer nos revelar algo, Deus quer trazer algo ao nosso espírito. Não é diferente com a história da destituição de Sebna, não é diferente com a história da nomeação de Uquias no lugar dele. E eu começo falando sobre o nome de Sebna, porque Sebna quer dizer antigo, Sebna quer dizer primeiros dias, Sebna quer dizer origem. O termo Sebna, a palavra Sebna quer dizer começou a vida, o começo da vida. Trazendo para nosso contexto, se a gente parar para pensar, a gente traz a história de Sebna e diz assim: olha, ele no passado, ou o passado nosso, o passado desse personagem, o passado de Israel que era baseado em Sebna, pode encaixar no nosso passado, pode encaixar nos erros que nós tivemos no passado, e pode encaixar naquilo que talvez você está vivendo hoje. Porque quando a gente pega aqui os significados espirituais de tudo aquilo que a Bíblia está dizendo, a Bíblia diz que os seus feitos contrariavam o Senhor, ele não tinha permissão, ele agia sem a permissão, ele trazia para si um túmulo, o cheiro de morte. Quantos de nós não temos isso na nossa vida? Uma enfermidade que atrai um túmulo de morte, sepulcros caiados, bonitos por fora, mas apodrecidos por dentro, a alma contaminada, vivendo com algo de morte, às vezes pensando no suicídio, às vezes com o espírito maligno perturbando, querendo levar você a cometer um trágico pecado que dificilmente tem salvação. Uma depressão horrível que leva você a ter pensamentos horrorosos. Talvez o seu passado era assim, talvez o seu presente seja assim, e você age sem a permissão de Deus, e você age contrariando a vontade do Senhor, através das suas atitudes, através dos seus erros, através do seu pecado. Ou mesmo você é uma pessoa que foi embrulhada. A Bíblia fala que Sebna ia ser embrulhado com uma bola e ser jogado no campo, ser jogado longe, ser jogado fora. Talvez o seu coração tenha esse sentimento aqui de alguém que é amassado, esmagado, embrulhado pelas circunstâncias da vida, pelos problemas diários, e jogado para bem longe da presença de Deus, e jogado para bem longe daquilo que Deus poderia fazer na sua vida. Parece que está tudo tão longe. Você tem aquele sentimento até de desprezo. Será que Deus não está me desprezando? Será que Deus me jogou para longe? Eu sei que já teve gente com esse sentimento aqui. A Bíblia também fala que ele vai ser uma vergonha no serviço, uma vergonha para a casa do seu Senhor. Talvez você é alguém que está cheio de sentimentos de vergonha por erros, ou por uma autoestima desconstruída, destruída. Talvez por algo que aconteceu com você. Eu sei que tem gente que às vezes entra na igreja morrendo de medo de ser reconhecido, morrendo de medo de encontrar alguém, e o diabo é tão esperto,
Porque o diabo de vez em quando ele age sorrateiramente até dentro da igreja para tentar nos afastar da própria igreja, e aquele sentimento de vergonha te abate. A Bíblia está falando aqui que Sebna, o passado era um passado de vergonha, era um passado de embrulhar como uma bola e ser jogado para longe da presença de Deus. O passado era um passado de morte, o passado era um passado de sem permissão de agir como a vontade do Senhor quer. Talvez seja o seu passado, talvez seja o seu presente. O espírito de Sebna, se eu posso dizer assim, muitas vezes nos atormenta. Sabe, irmãos, o diabo, a Bíblia chama o diabo de acusador. Ele é acusador. Ele vem, uma das características dele é nos acusar de erros e de falhas. Mas olha, nem sempre quem nos acusa é o diabo. Às vezes eu mesmo me acuso. Tem gente que faz o papel do diabo na vida dele. 15 anos já passaram, 20 anos já passaram, você já abandonou essa vida, e até hoje você acha que você não é digno do amor de Deus, você tem vergonha de Deus, você tem vergonha daquilo que você fez, e aí não é o diabo que vem na sua cabeça e diz assim: olha, você está errado, olha, é você mesmo que faz isso com você. Tem gente que faz a função do diabo na própria vida dele, aí você tem vergonha. Como se o amor de Deus fosse determinado por atitudes minhas. Como se o amor de Deus fosse determinado por pensamentos seus, por imaginações nossas. Querido, graças a Deus, o que determina o amor de Deus não são as minhas atitudes, não são os meus pensamentos, não é a minha imaginação. O que determina o coração de Deus, o amor de Deus para nós, é a natureza divina dele. Deus é bom. Mas isso não quer dizer não quer dizer que ele não quer pegar o Sebna na tua vida, o sentimento errado na tua vida, as atitudes erradas, e amassar e jogar fora. Ele quer. A gente sempre lembra daquela mulher pega em adultério, que é levada aos pés de Jesus para ser, é lógico que eles queriam testar Jesus, leva aos pés de Jesus para que ela levasse a pena da lei de Moisés, que era morrer por apedrejamento. Diga-se de passagem, a lei diz com clareza que tanto o homem quanto a mulher deveriam morrer com apedrejamento, mas eles só lembraram da mulher naquela hora. E levaram aos pés de Jesus. E Jesus, você lembra da história, quem não tem pecado que atira a primeira pedra, e todo mundo foi embora. E Jesus, ao conversar com aquela mulher, disse: cadê aquelas pessoas que queriam te condenar? Nenhuma te condenou? Não. Então, também não te condeno. Vá em paz. E ficou assim? Pode ir embora, está tudo bem com você. Ficou assim? Vai, não peques mais. O Sebna da nossa vida precisa ser tirado. O Sebna da nossa vida precisa ser tirado. O Sebna da nossa vida precisa ser transformado em Ilquias. Sabe, irmãos, não é Ilquias, não, é Eliaquim, né, irmãos? Vocês nem para me ajudar. Sabe o que quer dizer a palavra Eliaquim? Aquele que Deus vai levantar. Vou repetir, sabe o que quer dizer o nome Eliaquim, filho de Ilquias? Aquele que Deus quer levantar. O Deus que nós servimos é aquele que pega o passado, Sebna, e transforma naquele que Deus quer levantar. O Deus que nós servimos é aquele que pega o nosso passado de choro e transforma em alegria, o nosso passado em pranto e transforma em riso, o nosso passado de lutas e sofrimentos para um futuro e um presente de lutas e vitórias. Ele pega o Sebna e joga fora para que a gente se torne aquele que Deus quer levantar. A Bíblia diz no verso 20 que Deus convoca o meu servo Eliaquim.
Eu quero profetizar hoje na tua vida, em nome de Jesus, que você vai ser convocado por Deus para algo que Ele vai levantar na tua vida, para que algo que Ele vai substituir na tua vida. Sim, eu creio, eu sei que Deus vai te convocar, preste atenção, para tirar o sébila do teu coração, para tirar o sébila da tua mente e colocar na tua vida o propósito daquele que Deus quer levantar. Será um pai para o povo. O profeta diz: olha, Deus está levantando você, ele aqui, para ser um pai para o povo, para ter uma ação na igreja, para ter uma ação em Deus, para ter uma ação na sociedade, para não ser uma qualquer pessoa. Queridos, entenda, a igreja é chamada para ter um propósito. Jesus diz em Mateus capítulo 5, verso 13, que nós somos o sal da terra. No verso 14 diz que nós somos a luz do mundo. No verso 13 diz que além de sal da terra, a gente não pode perder o nosso sabor, senão a gente é jogado fora e só serve para ser pisado pelos homens. Sabe por que tem muito crente sendo pisado pelos homens? Sabe por que a igreja muitas vezes é pisada pelos homens? Porque ela deixa o seu papel de salgar. Quando você, na sua loja, na sua empresa, como empresário, como profissional liberal, como funcionário, você deixa de salgar aquele ambiente, você está dando permissão para que você seja pisoteado. Não coloque a culpa em Deus nisso, não coloque a culpa no diabo nisso. O diabo é um sem vergonha, não vale nada, mas não é culpado de tudo não. Quando eu deixo a minha função de igreja, de salgar, de ser um pai, de ser alguém que vai exercer a autoridade, a autoridade espiritual, que vai exercer a graça de Deus, que vai exercer a unção do Espírito Santo, eu estou dando legalidade para ser pisoteado. E o sal vem para salgar. O sal veio para salgar. O sal veio para ser a graça. Você já comeu alface sem sal? É mato. É ou não é? O sal é graça, o sal é vida, pelo menos biblicamente falando. Todas as ofertas ofertadas a Deus no Antigo Testamento, todas as ofertas ofertadas a Deus no Antigo Testamento tinham que ser salgada pelo sal. A oferta só tem finalidade se ela vir do coração, de um coração voltado a Deus, de um coração querendo se entregar a Deus. Se nós perdemos a condição de ser sal, seremos pisoteados pelas pessoas. Jesus diz: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder. A cidade edificada sobre o monte é uma referência à igreja, porque todo mundo tem que ver as luzes que brilham na cidade. Quando você pega uma estrada de noite e que você está chegando perto, pelo menos eu, quando eu estou na estrada, que eu vejo as luzes da cidade chegando, luz de Goiânia, eu fico tão feliz. Estou chegando em casa, a igreja precisa ser esse farol. Eu e você precisamos ser esse farol. Eu e você precisamos ser aquele que Deus quer levantar na sociedade. As pessoas olharem para nós e ver o brilho de Jesus, ver a glória de Jesus e querer ir na direção de Jesus que está em nós. E ele diz também, Mateus 5, ele diz também: não se pode esconder a candeia, que era a luminária daquela época, debaixo da mesa ou debaixo da cama, depende da referência, mas você coloca em cima no velador, para iluminar toda a casa. Na sua casa você precisa ser o velador que vai ministrar a luz do Senhor. Você precisa ser a candeia que vai ministrar a luz do Senhor. As pessoas têm que ver algo diferente em você. Você vai ser pai, Deus vai te levantar para ser pai nessa sociedade. Deus vai te levantar para ser uma referência nisso. E aí ele usa, eu não vou conseguir falar tudo por causa do nosso tempo que eu gostaria, mas ele usa uma referência que a gente precisa entender. No verso 22, ele diz: porei sobre ele, sobre os seus ombros, a chave do reino de Davi. É lógico que é uma referência natural. Vai ser o administrador da casa de Davi. Ezequias era da casa de Davi, mas tem uma simbologia espiritual. Quando fala de casa de Davi, quando fala
e principalmente quando é profecia futurística para Isaías, é uma referência daquele que viria a nascer da casa de Davi, Jesus de Nazaré, o filho, humanamente falando, o filho de Davi. Quando a Bíblia fala a chave da casa de Davi, aqui nesse texto, e que olha só que diz: o que ele abrir, ninguém conseguirá fechar; o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. O apóstolo Pedro, ainda não sei se já tinha mudado o nome dele, se já tinham dado apelido, mas Jesus andando com os discípulos e perguntam para eles: quem o povo diz que eu sou? Aí um diz assim: dizem que o senhor é Jeremias, ou diz que o senhor é Elias, outro diz que o senhor é o profeta tal, um dos profetas. O próprio Herodes falava que ele era João Batista ressuscitado. Aí Jesus fala: não, e vocês? Porque a experiência é pessoal. Não adianta eu falar assim: a igreja fala que Jesus é isso, as pessoas, o pregador fala que Jesus é isso, glória a Deus, é verdade, mas Jesus quer ter uma experiência pessoal com você. Por isso que Jesus vira para os apóstolos e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Jesus fala: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não foi nem a carne ou sangue que te trouxe essa revelação, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo: tu és Pedro, e sobre essa pedra, está falando sobre a pedra, não sobre Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Qual é a pedra que a Bíblia diz? Que o próprio Senhor Jesus disse: eu sou a pedra angular. A pedra é Jesus. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino de Deus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares da terra será desligado nos céus. Quando aqui a Bíblia está falando da bênção de não é Ilquias, amor, Eliaquim. Ilquias é o pai dele. Quando a Bíblia fala da bênção de Eliaquim, que ele vai estar sobre os seus ombros a chave, na qual liga e na qual fecha e ninguém pode abrir, na qual abre e ninguém pode fechar. É a mesma chave que Jesus fala para a igreja, de ligar as coisas da terra para serem ligadas nos céus, de ligar as coisas do céu para serem ligadas na terra, e desligar da mesma forma. Preste muita atenção, meu irmão: o cego nasceu, precisa morrer, para que a autoridade que o Senhor Deus dá à igreja venha sobre a tua vida, e você tenha condição de ligar as coisas da terra para serem ligadas no céu, de desligar as coisas da terra para serem desligadas no céu, para que você tenha autoridade de abrir as portas da qual Jesus, a pedra onde a igreja é estabelecida, onde o Eliaquim é estabelecido, possa abrir as portas que de fato ou por algum motivo, circunstâncias, estão fechadas na tua vida. Se eu e você queremos portas abertas, nós precisamos ter a autoridade da igreja para ter a chave que abre. E para isso tem que ter uma substituição no nosso interior. O Sebna tem que ser jogado para longe. E quando eu falo Sebna, eu já estou terminando, tem que ser jogado para longe, eu não estou falando apenas de erros e pecados. Paulo é muito claro: pecado nem nomeia no meio de vós. Se fosse para nós andarmos segundo o que a Bíblia diz, a gente não podia nem nomear pecado. O pecado não tinha que estar nem na nossa conversa, nem na nossa mente, nem nos nossos olhos.
O nosso compromisso tinha que ser por total santidade. É por isso que a gente precisa de Jesus, porque se não fosse Ele a gente não dava conta. É por isso que a gente precisa do Espírito Santo, porque se não fosse por Ele a gente não dava conta. Quando eu falo de sépida, eu estou falando de sentimentos errados dentro de nós. Eu sou um homem desprezado. Desprezado por quem, cara pálida? Eu sou desprezado pelas pessoas, ok, e daí? Desculpa eu falar isso, mas e daí? Eu sou desprezado do meu serviço, e daí? Eu sou desprezado da minha família. Sim, tem gente que é desprezado da família, é verdade. Eu vou dizer para você, e daí? Mas mexe no meu coração, faz sofrer. Beleza, procure cura, procure ajuda, procure restauração, porque o mundo não vai parar por causa disso. A realidade é essa, o mundo não vai parar por causa disso. Então o que eu tenho que fazer com esse sentimento? Entregar aos pés da cruz de Cristo Jesus, permitir que Ele arranque esse sépida do seu coração, permitir que Ele arranque esse sentimento de desprezo do seu coração, porque Ele quer te levantar. Você faz parte do grupo de pessoas, você faz parte da igreja de Eliaquim, aquele que Deus quer levantar, mas enquanto o sentimento estiver aí dentro do seu coração, quando o sentimento estiver aí dentro do seu coração, você sabe por que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto? Quando eu pergunto assim, todo mundo responde: murmuração. Não está errado. Mas quando você vai para o livro de Levítico, lá diz que o povo ficou no deserto, perdão, livro de Números, o povo ficou no deserto porque Deus queria testar o coração deles. Talvez a caminhada, 1 milhão de pessoas, ia demorar 3 meses, 4 meses, um pouquinho mais do que isso, não mais do que 1 ano. A Bíblia diz que Deus fez eles dar uma volta. E quando eles estavam perto, Deus falou: não, o coração deles não está preparado, vamos dar uma volta para trás. Agora vai para um lado. Agora eu vou lançar um povo para guerrear contra eles. Agora volta para a esquerda. Não, vai para a direita, fica quietinho aí agora. Aí a nuvem parava, eles paravam, ficavam 2, 3, 4 meses. A nuvem levantava, eles saíam. E a Bíblia é clara, Deus queria testar o coração deles. Enquanto o seu coração não estiver como um coração de Eliaquim, enquanto o seu coração não estiver com um coração igual o que Deus quer levantar, enquanto o seu coração estiver contaminado por Sébina, você vai andar no deserto. Pode ficar tranquilo, a sua sandália não vai estragar, a sua roupa não vai estragar. Deus vai mandar o maná para você diário, você vai comer o pãozinho diário de Deus. Deus vai cuidar de você, como Ele fez com o povo de Israel. Se ficar faltando água, Ele vai fazer a água sair da pedra. Se você precisar de carne, Ele vai mandar uns cordonizes chegar para você comer. Pode ficar tranquilo, cuidar de você Ele vai. Mas não é isso que Deus quer para você. Como Deus não queria, o propósito de Deus, o plano de Deus para o povo de Israel não era andar no deserto. O propósito de Deus para Israel é que eles entrassem em Canaã, na terra que manda leite e mel. Mas eu só entro na terra que manda leite e mel quando meu coração estiver preparado para entrar em Canaã. Deus não é irresponsável. Vou repetir, Deus não é irresponsável. Ele nunca vai permitir que você tenha algo que você não está preparado para ter. Vocês estão entendendo, irmãos? Ele nunca vai permitir que você tenha algo que não seja da vontade dele, a não ser que a vontade dele seja para treinar você, para tratar você com esse algo que ele dá. Porque tem gente que às vezes pede tanto algo e Deus fala assim: vou dar só para ele aprender que não faz bem. É um menino, antigamente era assim, hoje acho que ninguém educa mais assim, mas antigamente era assim: o menino ia colocar o dedo na tomada, o pai e a mãe falavam: deixa,
Era assim? Para aprender com levar o choque. Levava o choque, nunca mais vai colocar o dedo. Às vezes a gente pede algo, Deus fala, deixa ele botar o dedo na tomada. Não preocupa, Ele vai cuidar de você. Mas esse não é o propósito de Deus para você. O propósito de Deus para você é Eliaquim. O propósito de Deus para você é aquele que Deus quer levantar. O propósito de Deus para você é o cumprimento das promessas da cruz de Cristo Jesus. Tudo que Jesus conquistou, tudo que Jesus venceu, tudo aquilo que Jesus trouxe, Isaías 53 na tua vida, sobre Ele levou todas as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, por suas pisaduras nós fomos sarados. A cruz quebra as maldições, tudo aquilo que a cruz de Cristo promete. Esse é o propósito de Deus, esse é o nosso Canaã. Mas o meu coração tem que estar preparado para isso. Em resumo, termino com essa frase: a palavra de Deus para nós hoje é: prepara o seu coração para que Sébina, peça para Deus que Sébina seja arrancado daí. Uma oração que eu faço constantemente para Deus é: Deus, tira do meu coração aquilo que não vem de Ti. Uma oração que eu faço constantemente para Deus é: Deus, tira do meu coração que não vem de Ti. Cobiçar, o pecado da cobiça é você desejar, além de tudo aquilo que está descrito, é você desejar aquilo que Deus não tem para você. O que Deus não tem para você e você deseja é cobiça. Eu peço, Deus, tira de mim, eu não quero desejar nada que o Senhor não tem para mim. Tira do meu coração, tira da minha mente, tira da minha vontade, mas por favor, coloque em mim tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Traga para mim tudo aquilo que o Senhor tem reservado para mim. Me mostra aquilo que o Senhor quer que eu alcance. Me mostra o caminho que eu devo trilhar. Me mostra a vontade que eu tenho que cumprir. Faça em mim o teu desejo. Eu vou acrescentar a partir de hoje que o Senhor me faça ser um Eliaquim, aquele que o Senhor quer levantar. Tira de mim todo Sébina. Faça essa oração a partir de hoje, na sua casa, no seu momento devocional, no carro, tomando banho, lavando a louça, no trabalho, no banheiro do trabalho que você sai para orar, sabe, irmãos? Além de repreender o chefe, né? Está amarrado, todo chefe mal, em nome de Jesus. Ora para isso, fala: Deus, tira do meu coração aquilo que não vem de Ti. Coloca no meu coração aquilo que o Senhor tem para mim, amém?